Boa noite. Estreando então a nossa ocupação Poesilêncio. A ocupação, para quem não sabe, ela surgiu da oficina Poesilêncio, construindo poemas a partir do incomunicável, por onde passaram mais de 200 poetas e, enfim, dessa gama de pessoas incríveis que já passaram por ela. Eu selecionei mais ou menos 40 pessoas para virem apresentar um pouco daquilo que fazem e um pouco daquilo que são, né, do que existem, porque não dá para dissociar a poesia da vida e nem poesia e silêncio dos seus próprios ofícios, né? A partir do momento que a gente vê que essas coisas são extremamente relacionadas. Então, o primeiro convidado é o João Miola. Ele trabalha com psicanálise, com poesia, com música e também com silêncio. Ele já está aqui e eu vou chamar ele para gente conversar. Sintam-se à vontade para mandar perguntas, para interagir na medida do possível. Olha aí. Boa Deu noite, certo? João. Boa noite, e aí? Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo certo, tudo certo. Acabou de sair da consulta, né? Sim, tô meio drogado ainda, assim, meio aéreo, mas tamo aí. Depois do dia E inteiro. rola esse silêncio pós-consulta? Estava atendendo ou estava sendo. Não, eu tava atendendo no caso. E como que Bah, rola rola total. depois? Bah, eu fico um tempo meio aéreo, assim mesmo, pensando em nada, na real. Fica total silêncio, assim, meio quase improdutivo, mas acho que tem uma importância também de poder ir voltando, porque, enfim, o atendimento envolve todo um sair de si para começar, tipo, a escutar outra pessoa, assim. Então, tem esse Não, momento de pausa é importante até. não, já me veio um monte de pergunta aqui, mas antes de fazer as perguntas, eu queria que você se apresentasse minimamente, né? Falasse em que lugar desse mundo você tá e, enfim, o que que você faz. Tá bem? Então, sou o João, como tu me apresentou antes. Eu sou psicólogo, moro em Porto Alegre. Eu também, enfim, fiz as duas oficinas da Poesia Silêncio, 1 e 2, ano passado e nesse ano. Acho que eu tenho uma relação bem próxima com a escrita, não há muito tempo, mas faz muito parte, assim, de quem eu fui sendo. Acho que principalmente pela via da música, que eu tenho uma relação de tocar várias coisas desde muito cedo e escrever também. Eu já tive banda também. Fazer um mini jabá, eu tenho algumas músicas gravadas no Spotify. Muito. Parte teve incentivo teu também para que isso acontecesse, porque eu tinha muita preguiça no ano passado. E, enfim, me formei há pouco, mas eu fiz o TCC há mais tempo e foi todo feito em poesia e construção, assim, bem imagética. Enfim, trazendo conteúdo pela poesia mesmo, que acho que era uma forma mais sincera, talvez, de trazer muito o que acontece em atendimento, assim. Bom, o tema que eu tinha escolhido para cá era psicanálise, acho que diz muito disso, que é meio essa coisa da associação livre e também poder pular muros, assim. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas acho que esse sou eu. E tenho vinte e O cinco seu anos, acho que é o bom trabalho, da idade. o seu trabalho foi uma coisa muito doida para mim, assim, que você me permitiu, né? Você deixou que eu lesse ele antes de apresentar ainda. E eu fiquei muito, muito, muito chocado com as coisas como elas se traduziram, né? E eu queria entender como é que é um pouco desse processo. Enfim, conta um pouco como é que foi, né? Para quem não sabe, para quem não conhece. E como que foi o processo de tradução mesmo, né? De tradução, são várias traduções que ocorrem, né? A tradução da pessoa, do silêncio da pessoa para ela te contar e aí do material que você recebeu para transformar em poesia, que talvez seja a forma mais honesta de traduzir aquilo, né? Conta um pouquinho, por favor. Claro. Então, eu fiz sobre o desamparo urbano, no geral, assim, mas era meio que fazendo uma trajetória a partir do atendimento clínico mesmo, que a gente diz que é o atendimento individual, mas ao mesmo tempo
o que eu tentei trazer é que nunca é muito individual, assim. Então, eu fui reproduzindo vários atendimentos com questões que, enfim, perpassam todos nós, mas não necessariamente eu reproduzi atendimentos reais. Eu fui inventando, assim, algumas coisas para trazer que, bom, tem algo que passa por todos nós, assim, de questões sociais mesmo. Enfim, a gente vive no mesmo contexto do país, assim. Agora a gente tem uma... Bom, eu escrevi sobre a cidade no meio de uma pandemia, né? Foi bem fácil de fazer isso. Enclausurado no pior momento do... Bom, pior momento não sei se, né, foi, mas enfim, quando estava tudo fechado, lá em março mesmo. E foi tentando fazer essa trajetória de pensar o que é isso que nos une, assim, de fato, enquanto falsos indivíduos, assim, porque a gente se vê muito solitário no lugar, aqui eu com as minhas questões, eu com a minha vida, eu tive esse problema, tive esses traumas, vi essas pessoas fazendo X coisas contra mim, e na real todo mundo tem um pouco desse discurso, assim, claro que vai ter particularidades, mas tem coisas que enredam muito maior, assim, sei lá, eu não pego ônibus sozinho, tipo, eu não ando na rua sozinho, eu não sofro sozinho. Existem sofrimentos coletivos, acho que não à toa a poesia tem essa coisa de união também, não à toa a gente conversa. Acho que a língua é um local de encontro de sofrimento para poder compartilhar ele, assim. Porque se por um lado dizem que surgiu pela fofoca, assim, pra gente poder compartilhar mais coisa, tem esse aqui do sofrimento de estar fora da fofoca também, então muito essa coisa meio do recalque. E eu fui indo por aí e fazendo poesia mesmo, no sentido de tentar. Porque assim, eu sigo a psicanálise como vertente para atendimento clínico. Tem várias teorias, todas têm a sua importância, essa é que eu escolhi porque eu me identifico, enfim. E eu vejo muito como uma ética, assim, como a construção poética mesmo, a poesia, como algo que faz pular o muro, assim, no sentido, bah, sempre fui assim, sempre fiz isso, vim de tal lugar, e ali é um lugar onde o discurso pode pular esse muro, tipo, tá, mas tu sempre fez isso, mas será que é só isso que tu é? Pode ser outra coisa? E acho que a poesia fornece isso também. Muita gente se incomoda justamente porque não tem aquele sentido fechado, tipo, sei lá, a garrafa é branca, tipo, daí, né, tem aquela brincadeira, tipo, o que que fulano quis dizer com uma garrafa é branca? E tem aquela revolta, Uhum. tipo, pô, que a porra da garrafa é branca. Mas acho que esse convite a pular esse muro, assim, tem esse escritor, o português, o Manuel Antônio Pena, ou Pina, sempre esqueço o nome Opina. dele, Pina, que, bom, ele vai tentando sempre levar a linguagem mais ao extremo, e cada vez que ele empurra, ele vai mais longe, porque não dá. E, tipo, sempre tem esse... Ela não aprende tudo, acho que muita gente vê isso na oficina também. E achei que é até bonito que na Poesia Silêncio 1 tem esse incentivo que a gente construa uma voz, que acho que é muito isso nos tempos de análise também, dizem que é o tempo de ver, de compreender e de concluir. Ver é muito fácil. Compreender esse processo difícil e concluir, bom, meio que acaba se concluindo. A construção da voz, acho que está muito por aí também na poesia. Vai lá, constrói a voz, bom, qual é o meu estilo, como é que eu faço isso? E a Poesia Silêncio 2 é tipo, não, vamos quebrar essa voz, vamos ver o que é possível para além disso. E acho que é muito isso, nesse processo analítico, terapêutico, enfim, primeiro construir esse sujeito que narra, que pode falar de si para além de uma perseguição do mundo, assim, o mundo está contra mim, mas poder se ver a gente nesse lugar, podendo fazer algo com isso que ele foi feito. E, bom, poder daí fazer outra coisa. Bom, sempre fui isso, mas posso ser outras coisas também. Acho que a poesia abre muito isso. E é bonito o Paulo Leminski fala naquele filme famoso dele que a poesia é tipo um golpe de karatê. Tu vai lá, passa por todas as faixas para aprimorar ao máximo aquele golpe para depois, bom, tu faz alterações naquele golpe. Então, acho que eu até fugi um pouco da pergunta, mas é um pouco por aí. Não, você foi super. Você já até entrou em outras perguntas que eu já estava preparado aqui para fazer, que uma delas já era onde que esse silêncio da poesia e da psicanálise se encontram, ou se eles se encontram, né? Você Uhum. já super falou disso. Me dá até me levou uma outra pergunta, assim, o psicanalista, em última instância, ele ajuda a encontrar palavras, ele ajuda
Ele ajuda a nomear ou ele ajuda a silenciar? Ou as duas coisas, as duas operações acontecem? Uma baita pergunta. Como bom psicólogo, depende. Se eu começar a escutar um psicólogo se posicionar ativamente sobre água, sempre depende. A primeira coisa do silêncio, assim, acho que eu puxar o John Cage, assim, até naquela obra dele lá, no 433. E, bom, ele é sempre uma obra diferente, porque ele produz o silêncio, que na real é para todo mundo se escutar. Então o som do ambiente vai ser sempre diferente. Ninguém vai espirrar no mesmo momento, ninguém vai, enfim, para se escutar. E acho que aí eu encontro com a psicanálise, que às vezes tem essa função do silêncio, que é, bom, eu ali no lugar de terapeuta vou ficar em silêncio. Nunca vai ser uma regra, assim, tipo, o silêncio é isso, mas pode ser muitas coisas. Mas acho que também tem esse lugar de poder fazer com que aquele que fala se escute. Então, às vezes, a intervenção é muito essa, só repetir o que a pessoa falou. Porque a gente fala muito no automático, então no momento que tu repete, a pessoa pode se escutar. Esses tempos eu estava atendendo uma menina em que ela dizia, tudo era você, porque você faz isso, você precisa disso, se referindo a ela mesma. Então, você precisa disso, você tem que fazer tal coisa, tem que não sei o quê. E eu pontuei isso pra ela, tipo, mas você quem? Tipo, é tu? Sou eu? E quem é? Porque, bom, era uma demanda que não vinha exatamente dela. Essa cobrança de performar muito bem. Não, essa coisa que vem de fora, assim, tipo, alguém demanda de mim. Então, acho que o silêncio tem muito esse encontro por aí, na psicanálise, que é poder se escutar. E às vezes fica um silêncio eterno porque a pessoa nunca se escutou, talvez nunca tenha suposto um valor em si mesma, no seu próprio desejo, porque fica pegado a esse desejo que é pressuposto para ela. Assim, porque é fácil. Quando alguém te demanda algo, bom, tu responde aquilo, seja a favor, seja contra, mas bom, tu tá respondendo aquilo. Agora, quando é de ti mesmo, é muito complicado, porque tu é o teu próprio avaliador. Isso é um inferno, isso é um horror. Acho que é a nossa grande tortura, principalmente enquanto pessoas que trabalham com letras também na escrita, assim. Né? Reescreve, 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 até que tem um momento que chega, entendeu? E da outra pergunta, assim, sobre dar o sentido e tirar o sentido, também depende. As grandes referências na psicanálise é basicamente o Freud e o Lacan. Então, Uhum. tem uma diferença, assim, no sentido que o Freud é muito marxista. Então, ele vai naquela coisa que desvela o sentido por trás de algo dado. Então, tem um contexto, ele vai lá e traduz. Ele vai te dar o significado, ele busca meio que a verdade por trás daquele discurso, tenta buscar uma origem em tudo. Depois ele vai mudando, assim, mas né, nesse início é mais ou menos isso. Ele vai lá buscar um sentido onde não se tem muito claro, de fato, uma tradução. O Lacan é Uhum. quase o contrário, é esvaziar o sentido. Então, vem lá uma palavra, vem um significado, a pessoa se define de tal forma, e na perspectiva do Lacan, não é dar uma tradução sobre aquilo que a pessoa está falando sobre si, mas esvaziar aquele sentido, justamente para que possa ser outras coisas. Inclusive aquela que ela já diz, mas muitas outras. Tem, enfim, é um exemplo que se traz muito falando do Lacan, mas é um exemplo que Freud traz de um sonho. O fulano tá andando num sonho, dele lá tem um sol, olha pro chão, estão jogando dado e tal, daí ele vai lá e junta, soldado, e devolve, Tipo, o que tem com o soldado? Ah, porque meu pai era militar, não sei o quê. Aí tem uma possível significação. Talvez numa perspectiva do Lacan isso fosse ser esvaziado, no sentido de abrir portas mais do que dar uma porta única. Claro, tem cada um a seu tempo, contextos diferentes também. O Freud era médico, então tem a coisa do sintoma médico. Bom, isso aqui significa uma dor no dente, sei lá. E o Lacan tem um exemplo do Lacan, acho que mais concreto do que esse que eu dei, que é ele atendia uma mulher que tinha sido presa nos campos de concentração da Segunda Guerra. E ela falava muito da Gestapo, como tinha sido traumático e tudo mais. E ele vai lá e junta, e muda a Gestapo e vai lá e faz um gesto no rosto dela, que é em francês, gestapo, tipo um gesto no rosto.
E se tu pega a palavra, assim, a grafia se escreve igual a Gestapo. Então ele esvazia aquela coisa da Gestapo para fazer outra coisa. Não que aquele, um gesto no rosto dela Uau. solucionou o sintoma. Não, é uma possibilidade. E acho que a poesia está muito aí. Principalmente quando a gente fala em algo melopeico, né, de sonoridade. Algo muito que não tem muito sentido, mas tu vai lá e coloca um monte de som junto, soa parecido, soa legal. É engraçadinho, ou às vezes é bonitinho. Acho que o Paulo Leminski é muito feliz nisso também. Então, acho que o uso de metáforas também aparece muito na clínica, para fazer essas figuras. Então, acho que tudo pode ser muito poético, assim, não necessariamente um Uhum. poema, mas poético. Me dá até uma sensação de ter encontrado agora uma zona comum que eu não tinha pensado antes, que é a de abrir, essa coisa de abrir portas, de oferecer uma nova possibilidade de existir, né? Uhum. De oferecer uma nova possibilidade de espelho, o Roberto Ross fala, né, que a poesia é uma fratura na realidade, e essa fratura projeta a realidade e projeta ela maior, né? Talvez seja um modo de desautomatizar, né, o pensamento. E aí nisso eu já emendo uma outra pergunta para você, porque chega muita gente na Poesia Silêncio, principalmente falando, porque tem a ver com o silêncio. O silêncio ele é sempre entendido como algo terapêutico, né? Sempre como algo que vai fazer bem. E até queria entender por que será, né? Que as pessoas já têm essa ideia de que o silêncio vai fazer bem. E aí muita gente chega lá e fala, é porque eu vim, porque eu acho que vai ser muito terapêutico para mim, eu acho que escrever poemas é uma coisa muito terapêutica. E aí eu devolvo a pergunta para você, escrever poemas é terapêutico e ele pode não ser terapêutico de alguma forma? Tá, difícil. Eu acho que a gente vive um tempo da ansiedade, assim, então, se fosse por um fator estatístico, ser ansioso seria ser normal, porque é muito difícil não me sentir em algum momento muito ansioso, até meio deprimido, assim, nesse tempo. E não só da pandemia, assim, mas desde antes, assim, tudo, essa aceleração do modo de vida e tudo, enfim, é meio complicado. A escrita em si, eu acho que sim, pode ser sempre terapêutica, porque tem esse dar vazão e tu coloca literalmente no papel uma coisa que não é palpável, que é um sentimento. Então, eu acho que tem essa possibilidade. Agora, se é sempre terapêutico, eu não sei. Talvez não. Porque eu acho que muitas vezes pode ser um ato muito violento, assim, de tu trazer coisas que não estava esperando. E acho que a poesia tem esse inesperado, assim, principalmente lendo poesia, talvez mais do Uhum. que escrevendo. Porque tem, enfim, essa abertura de mundos, assim, vai abrindo lugares que a gente nem sabia que podia acessar. E não necessariamente precisando ser poemas absurdos, mas um mero jogo de palavras, uma sugestão nova ali, esse resgate de memórias, acho que os poemas da Angélica Freitas tem muito isso, assim, de fazer das memórias outras coisas. Até, talvez ela tenha um traço terapêutico em alguns momentos e outros só não. Mas acho que tem muitos poemas que são viscerais, que não necessariamente são terapêuticos, mas acho que abrem feridas. Então acho que tem que. Eu gosto Uhum. muito de botar, sublinhar assim que terapia e terapêutico não são a mesma coisa. Assim. Escrever um poema Uhum. terapêutico, mas não é uma terapia. Então não dá para dizer que é assim. É um apoio, uma coisa muito boa que ajuda, mas não substitui uma terapia. Então procurem Em terapia. algum lugar, Faz bem. Em algum lugar você falou ali da livre associação, né? E também passa por alguns exercícios que a gente até faz, né? De vez em quando na Poesia Silêncio, que é escrita automática. Elas operam da mesma forma, por exemplo, eu fazer uma escrita automática, eu sentar e escrever, e não necessariamente me debruçar sobre isso. Onde que isso tangencia pelo menos ali a livre associação e qual que é essa relação entre essas duas coisas? A escrita automática e a livre associação. Acho que tá super conectado. Acho que faz muito sentido. Porque vem muita coisa inesperada, né? Eu lembro quando a gente fez, surgiu umas maluquices, assim, de elefante no circo e não sei o quê. Acho que tem tudo a ver. Porque tem esse primeiro tempo da catarse mesmo, de sair falando tudo que vem na cabeça e vai desafogando. E o segundo Uhum. tempo que é bom, vamos tentar fazer uma leitura sobre isso, assim, que é também o segundo tempo ali, depois da escrita automática, tentar construir algo a partir daquilo, assim.
Acho que na poesia não tem todo esse rigor de tentar realmente construir um significado, mas tentar tirar algo daquilo que foi nessa livre associação. No geral, assim, na clínica tem um perigo de a pessoa que não fala é complicado, mas o problema a pessoa que fala demais também é complicado, porque é uma verborragia. Então ela produz um silêncio sobre ela mesma pelo excesso, que é um pouco, acho que a poesia que é o exercício de fazer a escrita automática e depois construir, porque bom, tem gente que está escrevendo na roda, ele não está dizendo nada, e, enfim, é só uma catarse mesmo. Mas acho que tem bastante relação, sim. Acho que, inclusive, outras vertentes da psicologia usam muito a coisa do, bom, sair escrevendo, como algo realmente auxiliar ali. Não é algo que eu trabalhe, mas eu acho que tem muita função, assim, também para descarregar. Bom, e quando você olha, por exemplo, alguns artistas que de fato sofriam problemas psíquicos, né, tipo a Estela do Patrocínio, o Arthur, como você consegue avaliar minimamente assim, se isso era, se a escrita pode ser de repente um sintoma? É possível identificar, eu olhar para a minha escrita e falar, nossa, eu sozinho identificar o sintoma de alguma coisa, olhando para as coisas que eu escrevo, quase uma autoanálise, ou é sempre necessária essa figura auxiliar da pessoa que está do lado olhando com essa visão de distanciamento? Eu acho que é possível. Dá para tirar coisas dali, mas é sempre um terreno meio complicado. Assim. Acho que vale como exercício, como não sei, como método de pensar questões, ou, enfim, do discurso delirante às vezes. Mas o perigo que incorre nisso é desvalidar, às vezes, uma arte, um trabalho intelectual super potente, dizendo que sabe, a pessoa era psicótica, a pessoa foi internada. Mesmo Nietzsche, enfim, o Ecce Homo, ele já estaria em surdo quando ele escreveu. Como é que é o nome do escritor irlandês lá? Esqueci agora. Tem todo um seminário do Lacan que é sobre isso, que é Tá. analisando assim essa questão do sintoma dentro dessa escrita muito louca assim, desse escritor que me foge o nome, ele é bem famoso. Mas enfim, tu vai analisar como, bom, isso aqui é delirante, então não vale, ou isso aqui é delirante, mas bom, ele produziu essa obra de arte, o que vale mais, o que vale menos. É um pouco Porque é um pouco complicado avaliar a psicose como sempre algo ruim. Não necessariamente. É uma estrutura. Tem uma tendência. Isso, James Joyce, obrigado. James Alguém falou aí. Muito Joyce, obrigado. Angélica, muito Isso. obrigado. Esse caráter deficitário da psicose, assim. É muito complicado. Claro que o nome não é muito atraente, mas é uma estrutura. É um modo de habitar o mundo, mais do que algo ruim. Né? Geralmente se associa psicose com um assassino lá, com meio do Hitchcock, talvez. Mas não tem nada a ver com isso, assim. É um modo de estar no mundo que tem um acesso a outras coisas que a gente aqui, enquanto se diz neurótico, não tem acesso. Então a gente não conseguiria produzir uma obra como a do Arthur, por exemplo, tensionando daquele jeito. Acho que ele, essas pessoas também conseguiram dar uma outra visão de mundo pra gente que sempre vive muito estigmatizado e colocado numa caixinha. Então, acho que sim, é passível de fazer análise sobre, pensar e produzir reflexões, mas eu sempre tento ter esse cuidado assim para não estigmatizar como sendo algo bom, só fez isso porque era doente ou algo assim. Todos nós estamos meio doentes, assim, tipo, tem um Uhum. mal-estar de todos nós, então a gente tem nossas doenças. É meio, a questão é que doença vale e que doença não vale, basicamente isso. Sobre essa coisa do excesso, você chegou a falar, né, da pessoa que produz o discurso demais. É possível se atingir um estado silencioso através da produção de discurso? E o que se parece, o que é esse estado silencioso, sendo que ele é algo produzido através da palavra, né? Como que a gente junta essas duas coisas, a palavra e o silêncio? Como é que eu vou chegar num estado silencioso através da palavra? Seja escrevendo um poema ou enfim, durante a análise. Uhum.
Acho que por um lado tem essa verborragia. Tu fala demais sobre qualquer coisa. É bem aquela coisa, tá falando abobrinha, assim, não tá falando nada. Realmente tu não tá falando de nada. Eu chego lá, sento, começo a reclamar o dia inteiro de alguém que ficou me atucanando, do bebê que ficou chorando no meu ouvido, lá, mas não quero me ver comigo, não quero pensar por que que o bebê me irritou, por que que eu não mudei de lugar, enfim, não, vou ficar só reclamando do mundo inteiro. Ah, enfim, é um silêncio ali, é um silêncio contraproducente no sentido terapêutico. E acho que na poesia, talvez, quando vem essa coisa verborrágica, eu fico pensando se não cala quem tá lendo o poema, assim. Chama atenção. Tem esse filósofo francês Deleuze, que eu não sei em que obra ele fala falando sobre literatura, que esses livros que batem forte, assim, tipo Clarice Lispector, exigem que a gente até afaste o livro um pouco, fecha, deixa ele de ladinho, porque, pô, isso aí bateu. E não sabe muito bem o que bateu, não tô sabendo falar sobre, mas vai ter que ficar ali do lado. E acho que isso pega um pouco em experiências muito intensas também, que a gente não consegue dar palavra para aquilo. Tem, tem um conto, não sei se é conto, crônica, como é que dá para falar, do Galeano, que é lindo, que é o pai leva um filho até a beira do mar, lá, ver a água, enfim, uma cena linda. E é uma cena belíssima, assim, de muito difícil de escrever. E a criança, ainda com poucos recursos linguísticos, olha pro pai e diz, pai, me ajuda a ver. Eu acho que tem esse lugar, assim, também, de chamar atenção para algo, assim, essa produção de silêncio, acho que tanto pelo excesso quanto pela falta, quanto, enfim, por algum ponto específico. Mesmo uma página em branco, acho que hoje, na poesia moderna, tem muito esse tensionamento de botar uma palavra por página. Então tem todo aquele espaço, assim, que tá tensionando, tá te incomodando. Tem um dos livros não sei onde é que tá agora, da Alejandra Pizarnik, que no prefácio, eu acho que é Dana Martins Marques, não tenho certeza, ela traz algum texto falando sobre como a poesia é toda sempre escrita toda à esquerda e fica todo esse espaço em branco à direita incomodando. Tipo, não tá preenchendo, tá incomodando, tá te espelhando aquilo ali de tu não tá entendendo o que que tá acontecendo, tá te incomodando mesmo. Então, acho que o silêncio tem esse lugar incômodo, de seja na solidão, seja numa presença absurda, que é um mal cotidiano também, contemporâneo, de, bom, estamos numa cidade, metrópole, cheia de gente e se sentindo sozinho. Sozinho pelo excesso, assim, tipo, essa falta de conexão que pode ser tanto pela, enfim, pelo excesso de palavras, excesso de definição, de estar tá tudo pronto, tudo definido, quanto numa experiência traumática onde falta palavra, não tem mesmo muito como se posicionar frente a algo novo ou muito intenso. Boa. A Lau mandou aqui, Cosmo Colmeia, ela só mandou ver é ler, e aí? Ver é ler? Boa pergunta. Ver é ler, depende do que a gente está É, vendo. pode ser. É possível ler o silêncio de alguém, por exemplo, que chega e não produz discurso, mas produz imagem. Essa imagem ela pode ser lida ou ela é sempre sei lá, pode ser um preconceito de repente. Ah, julgando o livro pela capa. Uhum. Acho que sim. Acho que sempre a pessoa está apresentando algo ali. Chega em silêncio, não fala nada, olhando para baixo, olhando reto, tipo, a pessoa está dizendo algo. Nunca dá para dizer quando isso acontece, então é tal coisa, mas a gente está sempre apresentando algo, assim. Tem a frase clássica do Freud, às vezes um cachimbo é só um cachimbo, sim, às vezes não é nada demais. Mas acho que no momento que a gente está se apresentando frente a outra pessoa, já está se dando a ler. Seja pelo silêncio, seja pela palavra, né? Boa. Bom, você falou ali da Alejandra Pizarnik, falou do Freud, acho que já tá mudando o nosso horário, já chegamos aqui na meia horinha. Queria saber se você tem alguma indicação para quem se interessa pelo assunto dessa mistura entre ou silêncio e psicanálise, ou poesia e psicanálise. Você tem alguma indicação? Assim, eu tendo a pensar que dá pra tocar psicanálise em qualquer coisa, assim. Mas eu gosto. Tem um livro de poesia que eu gosto muito, eu li muitas vezes nesse último ano,
Ele é de 2019, mas parece que ele foi escrito assim, ó, pra pandemia mesmo, que é As Durações da Casa, da Júlia de Souza. É um livro fantástico, porque ela vai refletindo toda essa relação com o espaço da casa e o modo como os móveis absorvem a nossa gravidade. Então, tem isso, a nossa gravidade concreta, assim, que a gente pesa na cadeira e a cadeira fica com a nossa marca. Assim como essa energia mesmo dos móveis que apreendem. Acho que é bem. Pode ser bem psicanalítico, assim. Mas tem uma outra poeta que eu gosto muito também, que eu não sei o quanto dá pra pensar que é psicanalítico ou não, mas é no sentido de associação livre, assim, como algo que vai te levando, não sabe bem onde é que tá indo, mas tu entende algo, mesmo sem saber bem o que que é. Que são os poemas da Matilde Campilho, no Jockey. Ela vai te conduzindo, assim, e, bom, se chega a algum lugar que não sabe onde. Mas, bom, é isso. E acho que tem muito isso da mais Vilacan do que Freud, que é, bom, não entendi o que aconteceu, mas tem algo que fica ali repetindo. Até que chega um momento em que, bom, cai o significado, cai uma palavra que permite entender aquilo, mas enquanto fica repetindo ali é quase uma coisa meio traumática, assim. Não consegue significar aquilo. E fica vivendo de novo, de repente em algum momento rola uma significação, de repente demora anos, mas eu acho que essa é a beleza da poesia também. Tipo, ela dura muito mais tempo, às vezes, como uma palavra, tem uma frase ali, um verso que pega e dura. E acho que esses processos de análise, no geral, assim, terapia, tem muito isso. Tem algo que faz durar. Então, eu diria esses dois livros, assim, que tem me acompanhado mais. Que É. maravilha. Me faz até pensar no... Hoje eu estava assistindo um documentário sobre o açúcar. E aí, por que que o açúcar é tão viciante? Porque ele bate muito rápido e ele dura mais tempo. E aí, por isso que a gente fica... Enfim, fui enfiar o açúcar na conversa, né? Mas me faz pensar nisso também, né? De por que que a poesia talvez seja tão boa. Porque ela bate muito rápido e ela dura, assim. Depois que você lê um negocinho desse tamanho, você ainda fica lá reverberando a coisa, né? Muito Sim. bom, João. Bom, estamos chegando no fim, mas não dá para chegar no fim sem te pedir para, enfim, mostrar um pouco da sua outra produção, né? E aí eu estava conversando com você e de repente você disse que você tem um poema que virou música, então ele acho que é perfeito, assim, para amarrar o papo. O que que você acha? Tá, pode ser, pode ser. Eu não toco essa música há 40 anos, mas vamos lá. Vamos ver se eu lembro ainda. Era um poema mesmo que virou uma música. E, enfim. Eu acho que foi meio impulsionado até pelo Poesilêncio, porque, enfim, depois dá pra botar o arroba ali pro, pro Spotify. Ela é uma música que tem vários, tipo, pontos de silêncio, assim, sem nada, assim, música, tipo, é só um violão, uns barulhinhos no fundo, assim. Então, era meio sobre isso, assim. Mas, enfim. O nome dessa música é Sete Mares. Dá pra ouvir, será? Que tem um violão? Dá, Dá pra ouvir. Tá. dá bem. Então, não dá pra ver. Será que se eu baixar? Não pega. Enfim, dá só pra me ver. Mas, posso tocar a música? Sim, tá. Até me mutei aqui para não atrapalhar. Tá certo. É Sete Mares o nome dessa música. Eu escrevi há vários anos, mas terminei de escrever no passado, e daí gravei e botei no Spotify no passado também. Já atravessei o sétima, já pulei fogueira de São João, caminhei as trilhas de baixo, vi que não havia solidão.
só sumiu quando esqueci. Nomes e raízes do meu chão, rio acima pude encontrar meu silêncio sussurrando o mar. Nem vi o tempo passar por nós, ventos carregando meio no asfalto, naufraguei sem ar. Descobri o amor em alto mar. Já atravessei os 7 mares, não achei o que já estava aqui. Já atravessei os 7 mares, já pulei fogueira de São João. Tá aí. Eita! Nossa, que bom que deu bom aqui. Eu geralmente fica muito ruim, mas não sei como foi para vocês, mas aqui ficou muito bom. Poxa, obrigado, João. É rápido, né? Parece que meia hora passou em 10 minutos. Pois é. Mas quem sabe a gente faz uma rodada 2 algum dia. Ó, por que não? Pô, agradeço. Passa seu serviço. Diz aí onde que a gente encontra, como que a gente te acha no Spotify, se você atende também, como é que funciona. Bom, primeiro agradeço muito o convite. Fico muito feliz de ter sido convidado para falar aqui. Como o primeiro abrindo as rodadas de conversa, com tanta gente muito incrível. Inclusive tu, um artista. Inclusive, quem não conhece o Bob, siga o Bob, faça as oficinas do Bob, que são fantásticas. Enfim, meu Instagram é esse aí, @jmiola. No Spotify tá João Miola. Lá tem um EP que eu gravei há mais tempo, acho que 2016 ou 2017. Essa música que eu toquei agora e mais uma outra. E eu tô preparando coisas novas, um novo EP. Gosto que tem plural. Coisas novas é interessante. Tô preparando o EP ainda, tô meio preguiçoso, mas acho que até o final do ano sai. E como eu sou psicólogo também... peraí. Primeiro eu tenho algumas poesias também na Rui do Manifesto, que é uma revista de poesia. Então, que tem muita coisa legal lá também. Eu acho que saiu alguma coisa também no Fazia Poesia, que é um portal de poesia fantástico, que tem um podcast muito massa também para quem curte poesia. Tem inclusive um com o Bob, que é muito bom. E, bom, eu sou psicólogo também, eu atendo online, então atendo o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e também é só mandar, enfim, tem acesso pelo meu Instagram, ou pelo meu e-mail, que é joãomiola@gmail.com, e acho que é isso. Muito jabá. Mas é importantíssimo, enfim, até para isso, né? Tem tanta gente, uma profusão tão grande de pessoas para, enfim, até pra gente o Danilo tá aqui, o Danilo do Opa. Fazia Poesia. Então, tem tanta gente pra gente, enfim, procurar, né? Tantos profissionais, né? E de repente saber que existem alguns com esse olhar mais sensível, né? Até mais poético, pode ser até mais libertador, né? Ir para esse lugar.
Então, obrigado, João. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora, numa noite de terça-feira às 8 da noite, das 9 da noite, enfim. O que vocês estão fazendo, né? Então, muito obrigado. Até quinta-feira, daqui 2 dias. Amanhã eu vou postar uma ocupação de um poeta. Na quinta-feira vai ter a live com a Ana Zepa sobre o ofício de ensinar a poesia, porque a Ana Zepa é poeta e também é instrutora. E, enfim, e aí logo menos também abro inscrição de nova turma da Poesia Silêncio, acompanhe o João, acompanhe o meu Instagram para ver quando abre turma e a gente se vê por aí. Um beijo, João, um beijo todo mundo. Beijo, Até abraço, mais. valeu.